O Pedro Torres falou que, como a Septuaginta é mencionada em peso no Novo Testamento, fica bem claro que o Novo Testamento foi escrito no seio de uma comunidade grega e não hebraica. Realmente não há textos mais antigos em hebraico, aramaico? Tá, vamos por partes então. O que é a Septuaginta? A Septuaginta são, na verdade, algumas Bíblias, é o nome que se dá geralmente às Bíblias em grego. Essas Bíblias têm variações, tá? Não é um volume. Assim, você não pega, por exemplo, esse livro, uma coisa desse tipo, e aqui está a Septuaginta. Não, não tem uma edição da Septuaginta. Você tem Bíblias em grego, que provavelmente começaram a ser traduzidas do hebraico para o grego por volta do terceiro século antes de Cristo, ali no Egito, em Alexandria, provavelmente. E inicialmente talvez só a Torá, só os 5 primeiros livros tenham sido traduzidos. Depois, até o primeiro século, mais ou menos, continua tendo essa tradução. E tem uma outra tradução também para o grego que é feita por é atribuída pelo menos a 3 outros autores, que é diferente da Septuaginta. Beleza, mas então Septuaginta entenda basicamente tradução antiga da Bíblia para o grego. Tá? Aí o Pedro Torres falou, a Septuaginta é mencionada em peso no Novo Testamento. Então o que acontece na verdade? É porque quando os autores do Novo Testamento, os autores do Novo Testamento estão escrevendo em grego. Eu estou tentando falar mais rápido do que eu consigo, né? Os autores do Novo Testamento estão escrevendo em grego. E aí quando eles citam coisas da Bíblia, que originalmente foi escrita em hebraico, do Antigo Testamento, eles citam ou em aramaico, no caso, por exemplo, do livro de Daniel, eles citam esses textos em grego. E o grego dessa citação é, em geral, o grego da Septuaginta. O que mostra que esses autores conheciam a Septuaginta e utilizavam o texto da Septuaginta. Beleza. E aí o Pedro falou, fica bem claro então que o Novo Testamento foi escrito no seio de uma comunidade grega e não hebraica. Aí a gente já tem que tomar cuidado. Com o que você quer dizer com grega, comunidade grega ou comunidade hebraica? Judeus que falam grego e usam o grego como língua corrente, dentro do seio da sua própria comunidade, você consideraria isso uma comunidade grega ou hebraica? Porque você tinha judeus que tinham como língua principal o grego nessa época. Dominavam melhor o grego do que o hebraico ou o aramaico. Então, o fato dos caras estarem escrevendo em grego não significa que eles não sejam judeus e não significa que eles não estejam dentro de um meio cultural judaico, né? Agora, isso... Entende o que eu quero dizer? Então, uma coisa é a língua que a pessoa fala, outra coisa é qual a característica cultural da sua comunidade e étnica, inclusive, né? Enfim, como é que essa comunidade é composta por pessoas. E aí você fala assim, realmente não há textos mais antigos em aramaico ou hebraico? Se você se refere a manuscritos mais antigos bíblicos do que a Septuaginta, a gente tem. Os manuscritos do Mar Morto têm textos em grego e textos em hebraico. Os textos em hebraico são geralmente os textos mais antigos. E são a maioria, né? A maioria dos textos do manuscrito do Mar Morto estão em hebraico. Inclusive, a gente tinha textos de Tobias, principalmente em grego, quando foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, que são ali mais ou menos do século III a.C., para frente, a gente encontra um Tobias em hebraico. E há textos do Antigo Testamento que são deuterocanônicos ou apócrifos, como preferir, né, são aceitos pelos católicos, por exemplo, mas não pelos protestantes como canônico, como o Evangelho, como o livro de Sirac, Sabedoria de Ben Sirac, que diz ter sido escrito originalmente em hebraico pelo avô do cara, aí esse neto traduziu para o grego, porque o grego era a língua corrente, inclusive entre grupos de judeus. Então, quando o cara, inclusive, traduz um texto do hebraico para o grego, não significa que seja um judeu traduzindo para não-judeus. Às vezes um grego traduz, por exemplo, a Septuaginta mesmo, provavelmente a intenção original da Septuaginta era traduzir a Bíblia do hebraico, que era uma língua já menos dominada no contexto das comunidades judaicas de Alexandria, para o grego, para que a comunidade judaica de Alexandria, que entendia melhor o grego, conseguisse ler as suas escrituras. Então é importante separar essa questão aí da língua e etnia / pertencimento comunitário religioso. Certo? Flávio Dutra falou que os primeiros grupos cristãos eram judeus porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Talvez porque esses autores do Novo Testamento não fossem judeus, pode ter entre os autores do Testamento alguém que não era etnicamente judeu, e pode ser que eles tenham sido escritos por judeus falantes de grego como primeira língua. Existia muitos judeus nessa época que tinham o grego como primeira língua, tinham mais dificuldade com o hebraico
do que com o grego. Um exemplo é a comunidade judaica de Alexandria. Ou pode ser que eram judeus que tinham o grego como segunda língua e escreveram em grego para que aquilo que eles dissessem, como eles estão pregando para uma população maior do que os judeus, etnicamente, os falantes que falavam pelo menos aramaico, alguns falavam hebraico, o grego era uma língua que era muito mais compreendida, né? Como se, sei lá, um romeno escrevesse um texto evangelizador em inglês. Ele vai pegar muito mais gente, né? Mesmo que a primeira língua dele seja o romeno, porque só quem fala romeno é quem mora na Romênia, basicamente, né? Então pode ser qualquer uma dessas três opções aí, tem que ver caso a caso qual o evangelho, né? Qual o texto específico do Novo Testamento você está se referindo. Judeus escrevendo no grego como segunda língua, judeus escrevendo no grego como primeira língua, ou não judeus escrevendo. O Médios falou aqui, ó, salve Pedro. Poderia dar um resumo sobre literatura profética apocalíptica? Sobre como ela é feita ou se tem evidência de alterações ao longo dos anos? Como é feita a literatura profética apocalíptica, sobre como ela é feita e se tem evidência de alterações ao longo dos anos? Não, a gente não tem alterações. Se você estiver se referindo, por exemplo, a textos proféticos da Bíblia e apocalípticos da Bíblia, como Daniel, seções ali de Ezequiel, Isaías e Apocalipse propriamente dito, são textos que a gente não tem alterações textuais, pelo menos assim, a gente tem, até tem na verdade, né? No sentido de uma reescrita para se adequar a novos contextos, acho que é isso que você está perguntando, mas se for isso, em geral o texto se preserva muito bem e o que acontece é que as pessoas mudam a sua forma de interpretar o texto, sem precisar mudar o texto em si, sem precisar trocar nenhuma letra, as pessoas passam a interpretar o texto diferente, consequentemente o texto passa a dizer coisas diferentes, sem que você tenha de novo que alterar propriamente as palavras. Então, para dar um novo sentido a um texto, você não precisa reescrevê-lo. Isso é importante levar em consideração, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, o texto bíblico se manteve praticamente inalterado, logo a religião da Bíblia sempre foi a mesma. Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Mas assim, tem algumas modificações, por exemplo, eu ia falar que não tem praticamente nenhuma, mas eu pensei em uma, que eu já até fiz vídeo aqui sobre isso no canal há mais tempo, bastante tempo, sobre a profecia de Isaías, que fala sobre a virgem, ou a moça, a jovem, dará à luz a um filho. Porque no hebraico esse sentido de virgem, propriamente dito, está ausente. No grego, a palavra que eles escolhem é partenos, que tende ao virgem. Não necessariamente, a palavra partenos não significa necessariamente virgem, no sentido de mulher que não teve relações sexuais. Pode significar uma jovem também, mas é mais raro. Então, partenos leva a uma leitura mais facilmente daquele texto como virgem, sendo que no anterior, no hebraico, o entendimento mais fácil ali, mais imediato seria jovem, sem essa ideia da virgindade. Então nessa tradução para o texto da chamada Septuaginta, há uma opção de tradução e toda tradução é uma interpretação, né? Para você traduzir algum texto, você tem que interpretar o sentido daquela palavra. Porque as palavras não significam nada em si mesmas, né? As palavras significam aquilo que a sociedade concordou que elas significam. Não sei se eu preciso argumentar sobre isso, né? Mas para não me delongar muito aqui, se ninguém aprendeu que pássaro significa essas coisas que a gente vê voando no céu, se eu falar pássaro para uma pessoa que não conhece essa palavra, isso não significa nada, né? Então a pessoa tem que primeiro entender, tem que concordar, né, tacitamente comigo de que aquele significante, aquela forma acústica, aquele som que eu produzo ou aquela forma que eu escrevo tem a ver com aquela coisa que existe no mundo real. Ou no mundo imaginário também, né? Mas o significado, propriamente. Então, o significante é a forma acústica, no caso do som. Então, pássaro. Isso não tem nada a ver com a coisa voando, mas quando eu falo isso, esse significante, pássaro, isso faz com que a sua cabeça produza a imagem de uma coisa que não é a palavra, que é um negocinho batendo asas, né? Então esse negocinho batendo asas é o significado, é o que foi evocado na sua cabeça por meio da pronúncia do significante, né? Então assim, as palavras não significam nada em si. Então sempre que você vai traduzir algo, você precisa saber o que as pessoas naquele tempo entendiam, o que aparecia na cabeça delas quando elas ouviam aquela palavra. E algumas palavras remetem a muitos significados. Então, se eu falo manga, pode ter gente que vai pensar nisso, em manga de camisa,
Pode ter gente que vai pensar numa manga longa, e aí eu precisaria de qualificar isso dizendo manga curta ou manga longa. Pode ter gente que vai pensar na fruta, pode ter gente que vai pensar no goleiro, né, saudoso manga. Pode ter gente, toda hora eu travei nessa parte, pode ter gente que vai pensar numa cor, manga, sei lá, eu não sou uma das pessoas. Mas então, assim, você precisa saber qual que é o campo semântico de uma palavra e você vai ter várias opções para fazer a tradução e você vai precisar interpretar. Será que o autor quis dizer isso ou aquilo? E aí você vai traduzindo baseado no que você interpreta que o autor quis dizer. Então, como toda tradução é uma interpretação, quando os tradutores da Septuaginta, com um repertório cultural, expectativas diferentes, etc., vertem o texto do hebraico para o grego, eles fazem certas opções que tendem a privilegiar as suas interpretações específicas do texto, que podem já estar distantes da interpretação que o autor e o público original do texto tinha. Fez sentido? Então, assim, isso acontece muito em tradução, mas não é necessariamente, assim, não é uma modificação, não é tipo assim, sempre, o texto perdeu o sentido, né, tá esquisito, vão mudar o texto escrito. Não, você pode reinterpretar simplesmente. Tem um manga larga marchador também, né?